Nos vídeos passados, a gente viu que o método de estatística suficiente depende do pressuposto de racionalidade econômica. Esse pressuposto basicamente diz que os contribuintes fazem suas escolhas para maximizar o seu próprio bem-estar, ou seja, sua utilidade, mas eles fazem essa escolha sujeitos à restrição orçamentária, que diz que eles não podem consumir mais do que aquilo que eles ganham, menos o que eles pagam de imposto. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver o que acontece com o método quando a gente questiona esse pressuposto. E para isso, eu vou usar a aposentadoria pública como exemplo. Eu queria começar discutindo qual é a motivação dessa política pública. E a motivação para a aposentadoria pública é que os trabalhadores poupam pouco. E por isso o governo tem que forçar os trabalhadores a poupar um pouco mais do que eles gostariam. Agora, o interessante dessa motivação é que ela por si só já questiona o pressuposto de racionalidade econômica. Porque se esses trabalhadores fossem racionais, eles já estariam fazendo essa escolha de quanto poupar para maximizar a sua própria utilidade, ou seja, para maximizar o bem-estar. E nesse caso, o governo não precisaria de se preocupar com eles. E o trade-off dessa política é que à medida que o governo aumenta a aposentadoria pública, ele obviamente vai aumentar a utilidade ou o bem-estar dos aposentados. Mas do outro lado, ele também vai aumentar seu próprio gasto e isso vai afetar o orçamento de outras políticas, como investimento em saúde, educação e segurança pública. Agora, atrás dessa política pública, o governo está dizendo: eu sei melhor do que o próprio trabalhador quanto ele deve poupar. E por isso, eu vou fazer ele poupar um pouco mais do que ele gostaria. É como se o governo fosse um pai dizendo para o filho: filho, eu sei o quanto de chocolate você deve comer e por isso eu vou fazer você comer um pouco menos de chocolate do que você gostaria. E é exatamente por conta disso que a gente chama esse tipo de política pública de paternalista. E existem vários outros tipos de política com esse tipo de lógica. Por exemplo, o imposto sobre cigarro ou o imposto sobre refrigerante. Esses impostos têm a lógica de que o governo acha que sabe melhor que o contribuinte o quanto fumar e o quanto beber refrigerante. Mais uma vez, é como se o governo dissesse: eu sei melhor do que você, contribuinte, o quanto você deve fumar um pouco menos, e por isso eu vou fazer você pagar um pouco mais por esse cigarro. O grande desafio aqui, para o método de estatística suficiente, é que as escolhas que a gente observa nos dados não informam mais sobre o bem-estar dos consumidores. E por isso elas não vão ajudar mais a gente a inferir qual é a política ótima. Em termos econômicos, a gente diz que as escolhas não revelam mais as preferências dos consumidores. Mas se essas escolhas não ajudam a gente a inferir a política ótima, o que ajudaria? E para discutir esse ponto, eu vou usar um exemplo bem simples. Primeiro, eu vou apresentar a solução tradicionalmente usada em economia e discutir os problemas dela. Depois, eu vou discutir a solução proposta por Bernheim e Rangel, em 2009, para solucionar esse problema de uma forma mais geral, ou seja, com menos pressupostos. Para entender a solução tradicional, eu quero que vocês imaginem que João está escolhendo o quanto poupar do seu salário. Normalmente, ele prefere poupar 10% do que 20%, 20% do que 30% e 30% do que 0%. Mas depois de visitar o tio pobre dele, ele prefere poupar 30% do que 20%, 20% do que 10% e 10% do que 0%. Se João fosse racional e tivesse maximizando a utilidade nas duas situações, ele deveria fazer a mesma escolha em ambos os cenários. Essa discrepância entre as escolhas antes e depois de visitar o tio indica que João não é racional. Na solução tradicional, nós economistas fazemos premissas sobre o motivo dessa discrepância. Por exemplo, uma primeira premissa poderia ser que João lembra da importância de se preparar para a velhice ao visitar o tio. Nesse caso, a escolha que revela seu bem-estar verdadeiro é a escolha depois de visitar o tio pobre, quando João se lembra dessa importância. Então a escolha ótima vai ser poupar 30% do seu salário. Mas a gente pode fazer premissas diferentes. Por exemplo, a gente pode supor que João sobreestima a importância do futuro quando visita o tio. E nesse caso, a escolha que revela o bem-estar de João é a que acontece antes da visita, sem que João esteja sujeito a essa sobreestimativa. Aqui a escolha ótima é que João poupe 10% do seu salário. Esse exemplo ilustra bem qual é o problema com o método tradicional. Em primeiro lugar, nesse tipo de método a gente tem que fazer premissas
sobre qual escolha revela o bem-estar do João. E quem somos nós, como economistas, para fazer esse tipo de premissa? Esse tipo de premissa depende de conhecimentos sobre a psique humana que estão muito além das ciências econômicas. Em segundo lugar, dependendo da premissa que a gente faz, a gente tem conclusões muito distintas sobre qual a política pública ótima. E por isso, esse tipo de método tradicional não é muito útil para guiar a política pública. Em 2009, Douglas Bernheim e Antonio Rangel propuseram uma alternativa para esse método nesse tipo de contexto. E para a gente entender essa solução proposta por eles, vale a pena a gente voltar ao exemplo de João. João, mais uma vez, escolhe entre poupar 0, 10, 20 ou 30% do seu salário. E mais uma vez, antes de visitar o tio pobre, João prefere poupar 10 do que 20, 20 do que 30 e 30 do que 0%. Depois de visitar o tio pobre, João prefere poupar 30 do que 20, 20 do que 10 e 10 do que 0%. Esse método de Bernheim e Rangel evita fazer premissas e consiste em 3 passos. Em primeiro lugar, a gente informa João sobre sua expectativa de vida e sua renda esperada em cada cenário. Em segundo lugar, a gente observa quais são as escolhas de João antes e depois da visita com essa informação. Agora vamos supor que no nosso exemplo, com essa informação, antes da visita, ele passa a preferir poupar 20 do que 30%, 30 do que 10% e 10 do que 0%. Ou seja, 20% se torna mais atrativo e com essa nova informação. Depois de visitar o tio pobre, João continua preferindo 30 do que 20, 20 do que 10 e 10 do que 0%. O terceiro passo agora é fazer uma conclusão parcimoniosa que não depende de premissas. E nesse caso, a conclusão seria que o nível de poupança ótimo seria de 20 ou 30%. Em relação ao método tradicional, o método de Bernheim e Rangel tem a vantagem de que ele não precisa de fazer essas premissas sobre qual escolha que revela o bem-estar de João. Agora, a desvantagem é que esse método não vai determinar precisamente qual a política pública ótima. Como a gente viu, esse problema aparece quando os indivíduos fazem escolhas diferentes em contextos diferentes, mesmo quando as alternativas permanecem as mesmas. No caso do João, a gente viu que ele fazia escolhas diferentes antes e depois de visitar o tio. Isso mesmo quando as alternativas para ele permaneciam as mesmas, ou seja, poupar 0, 10, 20 ou 30% do salário. O que eu quero fazer agora é mostrar um pouco de evidência de que as escolhas dos indivíduos do mundo real também dependem desses contextos, desses referenciais, mesmo quando as alternativas permanecem as mesmas. A evidência que eu vou mostrar agora tem a ver justamente com os trabalhadores fazendo escolhas de quanto poupar em contextos diferentes, onde os empregadores deles fazem contribuições distintas para a aposentadoria pública deles. Imagine que você é um trabalhador racional que prefere poupar todo mês 6% do seu salário. Se seu empregador contribui 3% do seu salário para a aposentadoria pública, você só precisaria de poupar 3% do seu salário para conseguir chegar ao nível ótimo de 6% para você. Agora, no outro contexto em que seu empregador faz a contribuição automática de 6% do seu salário, você, como trabalhador racional, não precisaria de poupar nada. Esse gráfico mostra que isso não é verdade usando os dados dinamarqueses sobre trabalhadores que mudam para empresas em que os empregadores poupam automaticamente uma maior fração da renda deles. O eixo horizontal plota os anos em relação ao momento da transição para um novo emprego. O eixo vertical plota a porcentagem da renda que é poupada. A linha verde indica a poupança feita automaticamente pelos empregadores. Mecanicamente, ela aumenta de 3% para mais de 8% com a mudança de emprego e se mantém nesse nível. Mas pode ser que esses trabalhadores simplesmente estão passando a poupar menos em outras contas. A linha azul plota a proporção da renda nessas outras contas de poupança. Essas outras poupanças não mudam muito durante o período e sempre giram em torno de 3%. Isso significa que a mudança para o emprego que poupa mais aumenta a poupança dos dinamarqueses de 6%, 3% do empregador mais 3% em outras contas, a 11%, 8% do empregador e 3% em outras contas. Mas note que a alternativa em si não mudou. Poupar 6% e 11% significa a mesma coisa nos dois contextos de emprego.
Mais uma vez, a gente não sabe se a escolha racional é o que acontece no emprego antes da mudança ou depois da mudança. E com isso, eu concluo essa série de vídeos. O que eu espero que tenha ficado claro é que o método de estatística suficiente é um guia muito útil para políticas públicas. É claro que o método tem suas limitações. A meu ver, são duas principais. A primeira é que o método não diz como a gente determina os pesos filosóficos de bem-estar. A segunda limitação é que em contextos onde os agentes não são racionais, o método não vai dar uma resposta precisa sobre qual política pública é ótima. Ainda assim, o método ajuda a gente a informar o debate de política pública. E eu diria que, a meu ver, é a ferramenta mais útil que a gente tem para guiar políticas públicas. Muito obrigado por assistir os vídeos. Eu espero que tenha sido claro e interessante. E se houver interesse, eu me comprometo a fazer mais vídeos sobre políticas de redistribuição de renda, que é a minha especialidade.